Pode passar o tempo, mas vai se cumprir em nome de Jesus, amém? 2007, novembro de 2007, eu ainda era um seminarista, estávamos num retiro com jovens, em Caraguatatuba, na praia, olha que bênção. E numa das noites, uma irmã, ela disse assim, para uma das minhas filhas, que Deus tinha algo com ela na área de louvor, área de música, né? Só que no nosso contexto nós não temos artistas em casa. Tentamos ser, mas não conseguimos. E quando eu vi a Beli aqui tocando hoje, eu me lembrei da profecia que ela recebeu lá, quando ela não tinha 3 anos de idade. E uma irmã disse assim, que ela estaria ministrando louvor um dia. Se for para uma família de músico é normal isso, mas uma família que não tem músico, não é normal, é sobrenatural. Eu quero dizer para você, o que Deus promete, Ele vai cumprir na sua vida. Eu, se fosse você, ficava feliz. É só perseverar. Creia, porque é na proporção da nossa fé que nós vemos o agir de Deus, o mover de Deus, para que se cumpra as promessas de Deus para nós, amém? Quase, 14 anos se passaram, 2 ciclos de 7 anos, e está acontecendo, amém? Bom, glória a Deus, estamos chegando ao final do ano, você está feliz? Espero que esteja e fique mais feliz ainda hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e bendizemos ao Senhor e pedimos agora que a Tua palavra caia com poder em nossos corações, a ponto de nos dar, ó Deus, discernimento, a ponto de nos ensinar, a ponto de nos instruir o que devemos seguir, aquilo que está no Teu propósito, Pai, para as nossas vidas, famílias, em nome de Jesus, amém. Eu queria ler um texto que está em Salmo 133, diz assim: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eu queria falar hoje sobre alinhamento e conexões, o poder dos nossos relacionamentos para uma vida plena e abençoada. Talvez nós falamos muito dentro do contexto da igreja, e não está errado sobre isso, principalmente do nosso relacionamento para com Deus. Deve ser a prioridade da nossa vida, a nossa busca pelo Senhor, nosso relacionamento vertical, nós e o Senhor, ele deve crescer, nós devemos aprofundar nisso, porque nele realmente ele é a fonte de todas as coisas, ele é a fonte da vida. Mas por um outro aspecto, nós precisamos entender também a importância dos nossos relacionamentos horizontais. Isso eu quero falar sobre alinhamento e conexões. Eu me lembro que no início da minha vida cristã, quando eu aprendi a importância sobre a oração, em especial a oração em línguas, eu orava 12 horas por dia, todos os dias eu orava 12 horas, durante 3 anos e meio, todos os dias, eu ia para o trabalho orando, eu trabalhava orando, porque eu não necessitava ficar conversando com ninguém, e eu ficava orando, voltava para casa orando, e assim foi o início da minha vida cristã, muita oração, e ainda hoje porque é importante que se nós não temos comunhão com Deus, nós não vamos ter, vamos dizer, quase que 100% do que a Bíblia promete. É necessário que a gente tenha e cresça no relacionamento com o Senhor. Um cristão que não tem uma vida com Deus, uma vida de oração, ele está perdendo o melhor dessa terra. Se a gente só participa de eventos, de cultos, mas não durante no nosso dia a dia, nós não temos uma vida com o Senhor, é uma vida
muito limitada, é uma vida normal, é uma vida como qualquer outra pessoa que não crê em Jesus, irmãos. Essa é a verdade, porque se você não tem comunhão com Deus, como é que você é renovado por Deus? Se você não tem comunhão com Deus, como é que você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você tem que ler a palavra de Deus, porque nela está contida, mas existem decisões na sua vida que você só toma ouvindo a Deus. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que te mostrarei. Setou uma bênção. Ele não tinha uma Bíblia, ele parou e ouviu a Deus, Deus falou e deu um direcionamento para ele, e a vida dele foi mudada, porque ele obedeceu a voz de Deus. Então, na comunhão com Deus, nós somos renovados, somos fortalecidos, e é importante que todo cristão, todo aquele que professa a fé em Deus, que diz ser um filho de Deus, tem de conhecer o Pai. Isso só se conhece não só pela meditação da palavra, mas no nosso relacionamento. E num relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor, nós vamos desenvolver então essa intimidade, a capacidade de ouvir a Deus, de saber o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que está acontecendo nesse tempo. Mas por um outro aspecto, é importante também nós desenvolvermos os nossos relacionamentos. Você bem sabe, existe uma tese que diz que nós somos a média das 5 pessoas que mais nós nos relacionamos. As pessoas que mais nos influenciam. Se você tem 5 pessoas que você dá ouvidos, você vai se tornar muito semelhante a elas, quer sejam elas boas ou quer sejam elas más. A Bíblia diz: ande com sábios e você será sábio, mas o companheiro do insensato se tornará mau. Isso não está dizendo que nós não devemos amar, é diferente. Nós devemos saber com quem nós andamos. Porque se nós andamos com as pessoas erradas, nós vamos parar no lugar errado também. Se nós ouvimos, damos ouvidos para pessoas que não temem a Deus, que não creem em Deus, mas principalmente porque não temem a Deus, nós vamos fazer coisas equivocadas, vamos tomar decisões equivocadas, e tudo isso terá consequência na nossa vida. Por isso que é o melhor que nós fazemos aqui nessa terra, não só no nosso relacionamento com Deus, é compreender isso. Por quê? Porque olha só esse texto no final, diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde? Ali onde os irmãos estão unidos, é isso, certo? Mas unidos com quem? Corá, Datã e Abirão estavam unidos. Eles faziam parte do povo de Deus, sim ou não? Sim, mas eles estavam unidos com as pessoas erradas. Existem bênçãos que elas descem por causa dos nossos relacionamentos. Com quem nós estamos alinhados, com quem nós estamos conectados, porque tudo isso é importante na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa vida. Porque a Bíblia também vai dizer em 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem o bom costume. Então, o relacionamento com as pessoas, elas determinam muitas coisas na nossa vida, inclusive a nossa intimidade com Deus, porque se nós não nos relacionamos corretamente com as pessoas, dificilmente teremos um bom relacionamento com o Pai. Se nós não conseguimos andar em intimidade, não é com todo mundo, mas com pessoas, nós vamos ter dificuldade também de ter um relacionamento íntimo com Deus Pai. Então, quando você olha para a palavra de Deus, a boa parte das palavras, elas estão relacionadas com Deus, e não está errado, mas existem bênçãos que elas só vêm por intermédio dos relacionamentos que nós temos. Ano passado eu conheci uma pessoa e Deus falou para mim que eu deveria orar por essa pessoa, por aquilo que Deus estava movendo na vida dela e iria mover ainda. E todos os dias praticamente eu escrevia uma oração e enviava para essa pessoa. Daí essa pessoa fez um curso comigo e ela falou assim: Márcio, você não tem curso, apóstolo? Você não tem curso tal? Eu falei assim: tem, vamos lançar isso. Eu conheço bastante gente. Aí ela divulgou meus cursos. E esse ano demos curso de segunda a segunda praticamente. E tinha gente para fazer. Era online. Olha só a importância dos nossos relacionamentos, das nossas conexões. Portas são abertas.
Esse ano eu reencontrei um amigo, pastor, entreguei uma palavra para ele. Ele abriu uma porta para eu ministrar para líderes, para pastores. As conexões são importantes, o nosso alinhamento são importantes. Para quê? Para que a gente desenvolva todo o nosso potencial e a gente chegue aonde devemos chegar no Senhor. Porque Deus tem um plano para você, amém? Deus tem um propósito. Você não nasceu para aqui crescer, nasceu, cresceu e morreu. Não, tem uma obra de Deus na sua vida que deve ser feita, realizada através de você. Se você disser sim ao Senhor, vai se cumprir. Se você disser não, não vai se cumprir. Porque Deus nunca vai te obrigar. É igual um casamento. Casamento que é obrigado não vai dar certo. Normalmente não vai dar certo. Mas quando os dois dizem sim para um projeto, um propósito, vai se cumprir nessa terra, em nome de Jesus. E quando se cumpre um projeto, quando se cumpre uma missão de um homem, muitas pessoas são abençoadas por Deus. Muitas pessoas são abençoadas. Provérbios 18, versículo 1 diz que o solitário insurge contra a verdadeira sabedoria. Então não estou falando para quem se isola aqui. Se uma pessoa se isola, ela não quer viver unida com ninguém, o problema é dela. Mas é claro que ela vai colher as consequências disso. Mas eu quero falar sobre essa questão de alinhamento e conexões, a importância e o poder disso na nossa vida. Porque, irmãos, nós não chegamos a lugar algum sozinhos. Se você pensa desse jeito, você está equivocado. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dos irmãos, nós precisamos das pessoas. Eu me lembro, eu sempre cito essa frase porque ela ficou marcada na minha vida. Um homem de Deus que serve ao Senhor na Índia, certa vez ele disse: você tem que desenvolver 3 relacionamentos, 3 níveis de relacionamento. Alguém que está sobre ti, no sentido de alguém que sabe mais, alguém que tem algo a contribuir na sua vida. Isso a Bíblia fala sobre paternidade. Um pai espiritual, uma mãe espiritual. Você também tem que desenvolver relacionamentos com pessoas que podem até estar também acima de você, no sentido de mais espiritualidade, mais testemunho, mais frutos, para você aprender com elas, que são normalmente os seus amigos. Podem estar mais do que você, mas podem estar no teu nível. E você tem que desenvolver um terceiro relacionamento, que são aqueles que você vai investir tudo que você aprendeu na vida e abençoar a próxima geração para que ela seja poderosa nessa terra. E eu peguei aquilo com força para comigo. Mas o que eu quero falar em especial nessa noite é essa questão, quando esse texto fala assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Isso vai redundar, segundo o versículo 3, em 2 coisas. Deus vai ordenar que a bênção e a vida esteja para sempre. Se você não estiver vivendo a bênção de Deus e uma vida abundante, deve ter alguma coisa errada. Alguma coisa está errada na nossa vida. Possivelmente não estamos vivendo unidos com os irmãos, com aqueles que deveríamos estar unidos. Se a gente não tiver isso na nossa vida, a bênção e a vida, conforme esse texto, provavelmente nós não estamos cumprindo o primeiro. E como eu disse, você tem que entender o seguinte: se os relacionamentos são tão importantes para que a gente possa viver uma vida plena e abundante, uma vida abençoada, nós deveríamos melhor escolher com quem estamos andando, quem está nos influenciando, de quem nós estamos recebendo, a quem estamos dando ouvidos. Prestem atenção nisso. Como o apóstolo João, eu quero pegar esse gancho que ele falou semana passada. A quem estamos ouvindo? Quem estamos dando ouvidos? Porque é esse que estamos seguindo. E unido não significa estar junto. Um casal pode viver a vida toda junto, mas nunca estar unido. Nunca andar em unidade. Nós podemos estar nas igrejas, muitos visitantes aqui, na tua igreja onde você está, onde você congrega, mas não estar unido lá. E isso vai fazer o quê? Que a gente perca a vida e a bênção. Ali Deus não pode ordenar a sua bênção, porque não está unido. Mas não significa unido com qualquer um. Lembra o que eu disse?
Datã, Corá, Abirão, eles estavam unidos. Só que unidos com um propósito errado, com as pessoas erradas, porque estavam unidos para se rebelar. E o que aconteceu? Todos eles morreram. Às vezes a gente não morre fisicamente, mas estamos mortos espiritualmente pela mesma condição, pelo mesmo fato. Agora, quando você está unido, olha só na sequência, vai dizer que essa unidade é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Dois exemplos, né? Depois é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Dois exemplos que apontam para algo. Unidos com quem aqui? Primeiro vai citar Arão. Quem que era Arão? Sumo sacerdote. Ele era o sumo sacerdote, o responsável principal por todas as ministrações, os atos religiosos ali para com Deus. E diz que a unção vem, o óleo precioso, que é a unção, vem sobre a cabeça dele. E o que vai acontecendo? Vai descendo e vai descendo. Primeiro desce para a barba, depois para a gola. Depois vai novamente falar sobre um outro exemplo, que também de cima para baixo. O que significa isso, irmãos? A primeira pessoa que Deus normalmente abençoa dentro de um contexto de igreja é a liderança. Ou pelo menos deveria ser. Se um líder busca a Deus, se um líder teme a Deus, se um líder faz a vontade de Deus, a bênção vem sobre ele. Só que não vem sobre ele somente. Quem está unido com ele, recebe também. Se você não está unido com ninguém, vai receber de quem? Estão entendendo isso? Gente, isso aqui é para mudar a tua história. É para mudar a nossa história. Mudou a minha vida. Muitas coisas que nós somos abençoados hoje, eu e minha esposa em especial, meus filhos, porque a bênção não veio só sobre nós porque nós buscamos a Deus. É porque nós estamos unidos a alguém e alinhados com essa liderança. A bênção que cai sobre ele se multiplica sobre nós. E vou te mostrar que é isso. Então, quando você se une ou está alinhado com o seu líder, com a sua liderança, a bênção que está sobre ele vai cair sobre você. Mas no caso primeiro aqui, é a unção. E você vai mover em Deus conforme aquilo que é liberado. Quem está andando conosco nesses últimos tempos, irmãos, seja de perto ou de longe, a bênção do Senhor tem alcançado esse povo. E quando nós falamos sobre alinhamento, nesse contexto aqui de unidade, não é só alguém que ouve o que a gente fala, ou entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não, alguém que crê naquilo e caminha junto. E a unção vai sendo derramada, vai sendo liberada, e nós vamos movendo cada vez mais em poder, autoridade e sobrenaturalidade do Senhor. Isso é glorioso. Porque como igreja, ou como povo de Deus, nós somos um corpo. Se você é um membro que não está no corpo, está morto. Simples assim. Pode prestar atenção. Até mesmo na nossa própria caminhada. Sem precisar analisar as pessoas que estão ao redor. Muitas delas, e em momentos da nossa vida, nós estávamos numa sequidão muito grande. É como se os céus estivessem fechados e nada acontecia. Até orava, buscava a Deus, mas por estar desconectado, desunido, desalinhado, pagamos um preço alto. E é perda de tempo isso na nossa vida, sabia? Porque toda pessoa que não entende esse princípio que eu estou te dizendo, ela está perdendo tempo na sua vida.
Muitos que estão aqui poderiam já estar vivendo um outro patamar da sua vida espiritual, da sua vida cristã, se compreendesse esse princípio aqui. Muitos acabam desperdiçando sua vida em coisas, e às vezes está dentro da igreja, servindo ao Senhor, mas sem produzir frutos. Irmãos, eu estou dizendo de algo que já aconteceu comigo, não estou falando dos outros. Estou falando de alguém somente. É uma compreensão, discernimento, entendimento. Então eu sei, às vezes, por exemplo, mesmo dentro da nossa igreja, todo mundo está unido conosco? Não está. Está alinhado conosco? Também não. Nós falamos assim, vamos fazer esse curso, que é importante. Nem todo mundo vai. Isso significa que nem todo mundo está unido no mesmo propósito. Ah, não, eu tenho algo mais importante. Amém. Mas isso vai produzir, isso vai ter resultado, isso vai ter consequência, gente. Quando é de Deus, temos que entender, temos que discernir isso. E o discernimento só vem com maturidade, não é com achismo. Se a gente não cresce, não temos discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, o que deveríamos estar fazendo. Mas a maturidade nos leva a um discernimento cada vez maior. Diz assim também que é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Se você for calcular aqui, o Hermon é um monte, a maior parte do tempo, no pico desse monte, ele está congelado, está cheio de neve ali. E diz assim que esse orvalho, ele desce sobre os montes de Sião. Só que os montes de Sião não é próximo dali. Não é próximo do Monte Hermon. Tem uma certa distância. Só que diz o seguinte, que esse orvalho vai abençoar o Monte Sião. Porque, entenda bem, num contexto, em qualquer contexto, a água sempre é importante, certo? No contexto de Israel, ela é muito importante, porque boa parte é deserto. Mas aonde há água, há vida, irmãos. Aonde há água, há vida. É muito bonito lá. Eles têm um sistema de irrigação, né? De gotejamento. Então, quase que tudo é assim. Onde tem verde, onde tem planta, onde tem flor, muito bonito. Não é o deserto arenoso, como a gente às vezes imagina em outros lugares, né? Não é assim, mas é um deserto. Só que onde há água, meu Deus, que coisa bonita lá. Se produz muita coisa aonde há água. E ali é necessário. E o Rio Jordão, uma das fontes desse rio onde ele nasce, é aos pés do Monte Hermon. Porque quando se derrete a geleira, vai se formar um rio. Mas aqui está falando de um orvalho que já é o suficiente para que a bênção, do alto desce a bênção. E vai abençoando quem está embaixo, quem está ali. E por onde passa essas águas vai ser bênção. E vai alcançar muitos lugares. Mas tudo isso está falando sobre o que, irmãos? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Tudo está relacionado a isso. Com quem que você está conectado? Com quem que você anda? Com quem que você está unido? Quem fala ao teu coração? Com quem que você está andando? Porque não se engane, irmãos. Isso aqui determina muita coisa na nossa vida. Muita coisa. Isso é um alinhamento. Quero trazer uma palavra para vocês que estão aqui, para muitos que estão nos assistindo, sobre isso. Não se engane. Se andarmos com as pessoas erradas, vamos parar aonde elas estão. Vamos perder muita coisa na nossa vida. E não vamos viver o pleno propósito de Deus. Tem um jovem, até essa semana ele estava falando, né?
que os irmãos falaram assim, puxa, né, você sempre feliz, tal, né, alegre. E ele falou assim, eu acho que isso é porque de bênçãos que o Márcio está recebendo e eu estou recebendo junto com ele. E eu olhei, fiquei pensando naquilo, né? Aí hoje uma senhora, ela mora em Brasília, talvez esteja nos assistindo, ela manda uma mensagem para mim. E ela disse assim, apóstolo, desde que nós começamos a ser ministrados por você, ouvir o que você tem falado, nossa vida tem mudado, tem sido bênção, a nossa história tem sido outra. A senhora deve ter uns 70 anos de idade, de igreja deve ser, sei lá, os seus 20 a 30 anos, por causa de alinhamento e conexão, irmãos. Você está esperando coisas do Senhor, que Deus faça coisas na sua vida, mas preste atenção nisso. Deus queria abençoar Abraão, certo? Sim ou não? Só que olha só o que Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela, e vá para a terra que te mostrarei. A bênção que Deus tinha para Abraão não poderia ser ali no contexto dele. Ele tinha de sair, tinha que ir para um outro lugar. E tinha de certa forma, sair da influência da sua família. Não era um ato de desonra, tá? Não foi isso. Porque dentro daquele contexto a vida dele nunca ia mudar. Por causa do quê? Da influência e da tradição. Da influência e da tradição. Às vezes tem pessoas próximas que a gente deveria dar um passo de lado e ficar um pouquinho assim, mais esperto. Porque às vezes são as pessoas que estão roubando a bênção de Deus na nossa vida. Eu não estou pregando separação, de forma alguma. Estou pregando para você entender a importância e o poder dos relacionamentos. Pensa na tua vida como ela está hoje. Você ouviu alguém. Você ouviu a voz de alguém. E você seguiu isso. E está seguindo isso. Veja os resultados disso. Como estamos chegando no final de ano, deveríamos refletir sobre muitas coisas. Como tem sido a nossa vida? Não só de um ano. Porque é claro que um ano só talvez não te dê a amostra geral de tudo. Mas do que tem acontecido nessa tua jornada de vida e jornada com Deus. Eu dou graças a Deus, porque muitas pessoas nem foi eu que escolhi, Deus escolheu para mim. Que eu orava a Deus, falei assim, Deus, eu até gostaria de estar com essa outra pessoa, mas eu sei que o Senhor quer que eu esteja com tal pessoa. Só que isso Deus sabe melhor do que a gente. Só que isso tem redundado em bênçãos, em vida. Experimentando a bondade de Deus, a graça do Senhor, meu Deus do céu, como Deus é bom. Deus está movendo aqui. Quando Deus move, Deus faz algo, né? Então você deveria refletir muito sobre isso que eu estou te dizendo. Você pode até discordar, não tem problema. De mim você pode discordar, você não pode discordar da palavra de Deus, porque senão o final é trágico. O final é trágico.
Mas estou dizendo isso não é porque você tem um final ruim, mas eu quero dizer que você vai ter um final bom, porque eu sei que você é sábio. Porque para tolo não adianta falar. Tolo é gastar tempo, perder tempo, melhor dizendo. Mas os sábios, quando são corrigidos e repreendidos, eles se tornam mais sábios ainda. Amém? Então eu estou falando para sábios aqui, para você que nos assiste também. Aleluia, glória a Deus. O irmão aí é pastor? Hã? Não, estou perguntando. Pode receber. Deus vai te fazer pastor. Gente, eu prego, Deus me leva a profetizar enquanto estamos pregando, depois você me lembra onde eu parei. Deus está me destruindo com a minha liturgia. Você andou por terrenos pedregosos e tropeçou várias vezes e caiu na sua jornada. É que eu estou vendo isso, entendeu? Eu sei que é de Deus. E algumas vezes você tinha que ter dado ouvido para a esposa. Ela estava certa. Depois, a senhora me dá uma oferta, hein? Mas agora eu estou vendo um caminho plano para você caminhar. Quando você anda em lugar pedregoso, você tem que andar devagar, quase parando, para não chutar pedra e nem cair, tropeçar. Agora você vai andar mais tranquilo, que Deus está te tirando desse lugar pedregoso aí para você andar numa terra plana. Quando você anda num caminho melhor, você anda mais rápido. Então, você vai viver agora um tempo de redimir o tempo perdido da sua vida, para que a partir de agora a tua vida seja mais agradável para ti e para a tua família. E coisas não te aconteceram. Como que é seu nome? Luiz. Você já veio aqui alguma vez, né? Já, né? Coisas não te aconteceram porque tua esposa estava de joelho lá orando no quarto. Isso acontece com muitos homens, principalmente os que têm a cabeça mais dura, assim, entendeu? Mas agora Deus está fazendo um alinhamento na sua vida. Quando muda a cabeça, o corpo funciona melhor. E a família vai ser abençoada por isso. Receba isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nessa nossa jornada, precisamos muito bem saber com quem estamos andando e quem está influenciando a nossa vida. Aqui os irmãos da igreja sabem de homens de Deus que têm vindo, passado por nós, passado por esse púlpito e têm nos abençoado. Quanto eles têm sido importantes. Mas a pessoa mais importante são aqueles que são os nossos pais espirituais. Não importa a nossa idade, não importa a nossa experiência. Tem uma senhora, ela está nos assistindo, dona Ana Amélia. Ela está com, acho que 70 anos, não tenho certeza, dona Ana Amélia, acho que é um pouco mais, né? Um dia ela entra em contato comigo e fala assim: apóstolo, você pode ser meu pai espiritual? Daí eu fiquei constrangido, viu, dona Ana Amélia? Porque ela tem idade para ser minha avó, né? Mas eu falei, eu posso.
eu posso, e eu quero abençoar a tua vida com aquilo que Deus tem me dado. Hoje estamos, eu e minha esposa, a gente tem visto quantas coisas Deus tem feito, mas agora eu quero voltar naquele tempo para você entender a força e o poder dos relacionamentos. Eu orava muito, sempre orei muito, jejuando, buscando muito a Deus, isso foi importante, eu continuo fazendo isso. Mas quando Deus colocou um homem na minha vida, um casal melhor dizendo, foi o tempo do nosso maior crescimento. E para vivermos o que estamos vivendo hoje, porque isso é a força e o poder de relacionamentos, de pessoas que investem em nós, que oram por nós, que nos desafiam a não ficar parados no nosso lugar. E cada vez que eu encontrava esse homem, algo Deus fazia na minha vida. Ano passado ele profetizou para várias pessoas isso. O que ia acontecer com você em 10 anos, vai acontecer em 1 ano. Se eu dissesse para você que isso se cumpriu, está se cumprindo, é algo extraordinário e sobrenatural. Mas por quê? Por causa de uma pessoa que não somente nos momentos mais difíceis, quando eu não cria em mim mesmo, ele creu e profetizou. Em 2015 ele estava ministrando aqui numa igreja em Sidrolândia, ele mora em Palmas. Eu e Lucimara, minha esposa, nós fomos lá, buscamos ele, trouxemos eles para cá, jantamos junto, e ele disse assim para mim: eu estou vendo você abrindo igrejas. Gente, a gente estava começando o ministério aqui, numa luta só, sem tamanho. Daí essa semana eu mandei para ele: tua profecia está se cumprindo na minha vida, que nós estamos abrindo igrejas agora. Por causa do quê? Só de Deus? Não. A gente fala assim, né? Deus te abençoe. Gente, a bênção de Deus somos nós. Deus disse para Abraão: eu te abençoarei, se tu uma bênção. Quando Deus me abençoa, é porque Ele quer que eu abençoe alguém também. Eu sou o instrumento de Deus, eu sou o canal de Deus, para que a bênção de Deus não fique em mim, mas ela estenda para outra pessoa. É assim que funciona, irmão. E Deus dizia assim, através da vida dele: Márcio, você tem que fazer tal coisa, porque Deus vai fazer isso na tua vida. Amém? Glória a Deus. Só que para cada obediência era necessário uma renúncia. Sempre é assim. Por isso que quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus. Consequentemente, não viverá o que Deus tem para a pessoa. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Como que é seu nome? Não, é você aqui da frente. Eu não estou ouvindo. Maria Eduarda. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você crê? É um versículo bíblico, mas é uma palavra que eu estou te entregando. Deus está hoje tocando nos seus olhos, porque você vai começar a ver coisas que não via antes, que estava embaçado. Isso não é só físico, tá? Isso é espiritual. Você vai começar a ter discernimento que não tinha antes. Eu nem sei se você é crente ou não é, mas vai acontecer isso contigo. Olha, glória a Deus que você veio no culto hoje para ouvir o que eu estou te falando. Que se você der ouvidos a isso, teu futuro será bom. Se não der, daí segura o rojão. Deus te ama, por isso que está falando.
Eu nem te conheço, né? Aleluia. Certo, Dudu? Você vai escrever livros ainda. Você vai seguir numa toada com code, nesse negócio de escrever livro. Só que eu não vejo só livro assim a nível espiritual, coisas até técnicas. Que seu pai e sua mãe não foi, você vai ser. Olha aí que benção. Amém, irmãos. Eu estou gostando desse jeito de culto. Que a gente buscou tanto sobrenatural, que Deus está movendo sobrenaturalmente. Reflitam sobre isso, para depois não dizer e reclamar de Deus. Uma coisa, irmãos, é quando a gente é ignorante, no sentido espiritual. O que é uma pessoa ignorante? Que não tem conhecimento. O sofrimento é menor. Mas daí você veio para o culto hoje, então você está tendo conhecimento. Porque a quem muito é dado, muito mais será cobrado. A disciplina de Deus é maior, mas para o nosso bem. Eu quero dizer para você nessa noite o seguinte, que não há como a gente viver, andar em plenitude, ter uma vida abençoada, uma vida plena, sem nós nos relacionarmos com as pessoas. Nem sempre são aquelas que nós até gostaríamos, mas são aquelas que são necessárias para a nossa vida. Que muitas vezes vão nos dizer as coisas que nós não queremos ouvir e que ficamos até ofendidos. Mas são essas que podem mudar a história da nossa vida. E Deus me mostra um cenário de pessoas que aqui estão, não só de quem nos assiste, mas que aqui estão. Que nesse quesito de relacionamento, por causa de muitas coisas que já enfrentaram, que passaram, até mesmo frustrações, traições, acabaram meio que se isolando. Não é que a gente deve confiar nos homens, mas se você não confia em pessoas, como é que você vai se relacionar com elas? E para a gente crescer em maturidade, é necessário o quê? Que a gente supere os nossos traumas, as nossas mágoas. Sim ou não? Cada vez mais o mundo, as pessoas, o amor está se esfriando. Por quê? Por causa disso. Por causa dos relacionamentos não curados, das feridas que estão no coração. Só que, se isso não for superado, você nunca vai desenvolver um relacionamento saudável com outras pessoas. Pessoas podem ter te traído, decepcionado, errado conosco, mas isso não pode impedir de que a gente progrida e avance para aquilo que Deus tem para nós. É igual um casamento, a pessoa sofreu uma traição, coisa do tipo, entra no outro relacionamento. Se ela não tiver restaurada nisso, sempre vai ter desconfiança. E onde há desconfiança, você acha que vai ter um bom relacionamento? Nunca. Nunca. Então o amor se esfria, e o mundo tem se esfriado nesse contexto, por causa disso. As pessoas estão com seus corações traumatizados, feridos, emocionalmente. E daí não consegue desenvolver um relacionamento, não consegue se alinhar
com seus líderes, com aqueles que deveriam estar se alinhando. E daí a gente não cresce nisso. E isso bloqueia a nossa vida, irmãos. E muita gente está assim. Mas estou falando isso para que hoje vai ser quebrado isso. Em nome de Jesus. Porque se você está aqui hoje e eu estou pregando isso, é porque ali, aonde? Na tua vida e na tua casa, Deus quer ordenar a bênção e a vida para sempre. Não só por um momento. Não só para esse tempo, mas para a tua vida seguir. É o próprio Deus que ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde há pessoas que entenderam a importância dos seus relacionamentos e estão vivendo eles de forma saudável. Estão unidos com pessoas que estão compartilhando, liberando sobre elas, acrescentando em suas vidas algo dos céus, para que elas vivam o melhor de Deus nessa terra. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos das pessoas, porque muitas delas, não todas, mas muitas delas nos ajudarão a chegar aonde Deus quer que a gente chegue no Senhor, como uma promessa que o Senhor tem para nós. Amém? Preste bem atenção, você que é jovem, principalmente adolescente e jovem, tem a cabeça muitas vezes boa. Não dá ouvido que os pais falam, ouve os malucos aí da rua, da escola e se estrepa todo. Jovem, seja sábio, adolescente, seja sábio nessa terra. Preste atenção. Com quem que você anda? Para que não sofra na vida. E acredite que faz parte da vontade de Deus, porque não é isso. Não é a vontade de Deus. Aleluias. Eu queria fazer uma oração agora. Se você no seu coração, por causa principalmente dessa questão de não conseguir confiar nas pessoas, como eu disse, né? Se a gente não confia, não tem como se relacionar, por causa de frustrações, decepções e até mesmo traições sofridas, você tem tido uma dificuldade nos seus relacionamentos com as pessoas, eu queria que você colocasse nesse momento a mão no seu coração para a gente orar. Não estamos acabando o culto, só para orar agora. Senhor, Tu conheces, ó Deus, o que cada um destes irmãos, amigos, pessoas que o Senhor trouxe aqui, passou e enfrentou, principalmente nesse aspecto de relacionamentos frustrados, que trouxeram decepção, que trouxeram frustração e que tem bloqueado o poder de se relacionar saudavelmente com outros e assim receber a bênção que o Senhor tem, principalmente no aspecto de pais e filhos, não somente de amigos, mas de pais e filhos. Filhos que sofreram e que por causa das suas dores e sofrimentos não conseguem se alinhar com aqueles que Deus tem colocado sobre eles. Não consegue se conectar, não consegue receber a unção que desce sobre a cabeça de Arão, não consegue receber o orvalho que desce do Monte Hermon. É sobre essas vidas, Pai, que eu quero orar nessa noite, para que haja uma cura, para que haja um quebrantamento, para que haja a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que possam viver a bênção de Deus aqui na terra e não a maldição, como está lá em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, não só sobre aqueles que aqui estão, mas aqueles que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir, porque eu sei, ó Deus, que esse é o tempo que o Senhor está preparando o seu povo para viver, ó Deus, em bênção,
para viver a vida plena do Senhor. O Senhor quer ordenar a tua bênção em cada lar, em cada casa, e em nome de Jesus, Pai, toca agora na vida, no coração, e despedaça todo o jugo que o inimigo estabeleceu, e estas vidas possam andar em liberdade, em paz, a partir desta noite, ó Deus, no nome de Jesus. Remove do mais íntimo do interior tudo aquilo que tem sido um bloqueio, Senhor, uma dificuldade, uma limitação no relacionar e no andar em unidade, Deus. Eu oro para que essa palavra que nós ministramos entre com força, com poder em cada coração, para que todos possam ser abençoados e suas casas consequentemente, em nome de Jesus, Pai.